Bom, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na última sexta-feira, durante uma entrevista que concedeu aqui à CNN Brasil, que o governo federal vai compensar em 26,9 bilhões de reais a perda de receita dos estados por conta da redução do ICMS durante o mandato de Jair Bolsonaro. Segundo o ministério, esse acordo foi unânime. Para falar sobre isso, eu vou conversar agora com o governador do Piauí e presidente do Fórum Nacional dos Governadores, Rafael Fonteles. Muito bom dia, governador. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Stephanie. Espero que esteja me ouvindo bem. Bom dia a todos os telespectadores da CNN. Estamos sim, governador, ouvindo perfeitamente. Bem-vindo aqui. Vou começar perguntando primeiro como foi essa conversa, esse acordo com o Ministério e quais devem ser os próximos passos agora, como isso deve caminhar. Bom, primeiro, só fazer um registro aqui que eu estou como coordenador dessa temática dentro do Fórum dos Governadores. Na verdade, apenas nessa matéria. De fato, foi um acordo difícil de ser feito, porque eram 27 situações diferentes. Cada estado tinha uma situação, alguns estados já tinham compensado o valor com liminares obtidas no Supremo, outros estados não tinham compensado nada, mas finalmente chegamos ao entendimento intermediário entre o que o Concefaz apontava, que era 45 bilhões, e a proposta inicial do Ministério, que era 13 bilhões, chegando no valor de 26,9 bilhões para os 27 estados, sendo que alguns, como é o caso, por exemplo, do Piauí e de São Paulo, terão um valor a devolver porque já tinham compensado mais do que o valor acordado. Em todo caso, isso dá segurança jurídica ao processo e nós temos compensado, ainda que parcialmente, as perdas de 2022 referentes à Lei Complementar 192 e 194, que realmente impactou muito as finanças estaduais. E há um prazo para o pagamento desses recursos, governador? E de que forma eles podem ser usados pelos estados daqui para frente? Como é que eles chegam no cofre e com que rubrica podem sair daqui para frente? Bom, primeiro nós temos que celebrar esse acordo agora no âmbito do Supremo Tribunal Federal e com o apoio do Congresso Nacional para que esse acordo tenha segurança jurídica e estabilidade política, dado que envolve legislação e envolve judicialização dessa legislação. Então, cada caso é um caso. Vai ter estados que vão, por exemplo, receber o valor compensado, que não receberam ainda, parte nesse ano e parte no ano que vem. Alguns vão receber não pagando a dívida ao longo dos próximos 26, 28, 32 meses, dependendo do caso. Então, e tem estados que vão ter que devolver o valor também de forma parcelada, colocando no final da dívida que cada ente tem com a União. O fato é que todos os estados, né, serão contemplados de alguma forma e deram um aval para que a gente pudesse celebrar esse acordo entre os 27 estados e o governo federal e que agora precisa, ao longo da próxima semana, ser levado ao Supremo Tribunal Federal, que tinha dado 120 dias a partir de dezembro para que os estados e a União e o Congresso chegassem no entendimento. É essa etapa que nós vamos construir a partir de agora. E foi um acerto fácil, governador, de se chegar a esses números, se chegar a esse acordo? Como é que foi essa negociação com o Ministério? Olha, não foi fácil, porque exatamente são 27 situações distintas, mas ao longo de várias, eu diria que quase centenas de reuniões, né, que nós tivemos ao longo desse período, contando aí com a boa vontade da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda e as equipes de secretários de Fazenda de todo o Brasil. Eu que fui presidente do Concefaz, o Comitê do Secretário de Fazenda, por 4 anos, sei do empenho e da dedicação desses secretários. E dessa forma, com muita abertura ao diálogo, que é algo que voltou a ter em Brasília, esse diálogo interfederativo, né, foi possível resolver esse problema. E adianto que essa solução ela também foi muito importante para a gente iniciar o debate da reforma tributária. Seria muito difícil fazer o debate da reforma tributária, que é uma reforma de médio e longo prazo, sem ter resolvido essas pendências de 2022, porque, de fato, foi o maior, poderia dizer assim, ataque, né, às finanças estaduais, essa legislação que foi aprovada no ano passado. Realmente foi uma perda enorme que os estados sofreram, e, portanto, era necessário se gerar uma solução entre todos os governos, o governo federal e os poderes da República, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal também, para, repito, ter segurança jurídica e estabilidade política
na construção dessa relação federativa. Você acredita que agora esse é um assunto superado? Acredito sim, acredito que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Congresso Nacional irão concordar com os termos do acordo e poderemos partir para as próximas pautas, né? Que é basicamente a reforma tributária. O Ministério da Fazenda vai começar também a discussão do novo arcabouço fiscal, que não diz respeito aos estados, mas à economia do país. É um tema muito relevante, né, para dar sustentabilidade à dívida brasileira, sem comprometer os programas sociais e os programas de obras de infraestrutura que são tão caros ao governo federal e que termina ajudando os estados também. Se a economia vai bem, a arrecadação de todos os entes melhora e, portanto, os entes são capazes, os estados e os municípios, de fazer frente às demandas sociais na área da educação, da saúde, da segurança pública, da infraestrutura. Muito bem, nós recebemos aqui, conversamos agora com o governador do Piauí, Rafael Fonteles, ele que coordenou esse grupo de atuação dos estados junto ao Ministério da Fazenda para a compensação do ICMS perdido no ano de 2022. Governador, obrigada pela sua presença.